Boa tarde ou boa noite para você que está assistindo aí de dia, de tarde, de noite. Está começando mais uma aula de ciências. Essa é a aula para o nono ano, tá, gente? A aula do dia 19 de 3 de 2021. É a nossa aula remota número 15 da página 45 na apostila de vocês. Então pega a apostila aí e começa a acompanhar essa aula, por gentileza. Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre anorexia. Vou fazer a leitura desse texto para vocês acompanharem essa leitura e ler as questões para a gente tirar algumas dúvidas que tenha no texto e nas questões para que vocês possam responder aí essas questões e entender um pouco sobre esse tema aí que é muito importante na vida das crianças e dos adolescentes, tá? Então vamos lá. Saiba como a anorexia se manifesta em crianças e adolescentes. Distúrbio que tem como característica uma preocupação excessiva em perder peso. É a doença psiquiátrica que mais mata. Alguns se recusam a comer certos alimentos, outros adoram repetir o prato e ainda tem aqueles que costumam pular refeições. Crianças e adolescentes lidam de diversas formas com a alimentação. Se, em muitos casos, as fases ruins mudam com o passar dos anos, em outros é preciso ficar mais atento. Quando certos comportamentos se tornam exagerados e vêm acompanhados de outros sinais, como mudanças bruscas de humor, problemas de convívio social, excesso de exercícios ou perda de peso evidente, é preciso levantar a hipótese que a criança está sofrendo de um transtorno alimentar. O principal deles é a anorexia. É a doença psiquiátrica que mais mata no mundo. Causa mais estragos, inclusive, que a depressão. Dados internacionais estimam que os transtornos alimentares podem afetar até 10% dos jovens, um número que tem crescido ao longo dos últimos anos, conforme a publicação da Revista Americana de Pediatria. São crianças e adolescentes que manifestam um temor obsessivo de aumentar de calorias e, por vezes, recorrem a remédios e outras medidas mais extremas, como forçar o vômito. Elas transferem para a alimentação não só os problemas relacionados à sua imagem corporal, mas também outros conflitos com os quais, pela imaturidade ou pelo despreparo, não sabem lidar. São distúrbios da mente com reflexos severos para o corpo. E aí a gente tem a imagem de uma pessoa bem magrinha se olhando no espelho e se vendo bem gorda, tá, gente? As questões. Então, primeiro vai perguntar, essas questões vão perguntar, gente, sobre o que a gente leu no texto que fala a respeito da anorexia, não é isso? Então vamos acompanhar aí o que diz a primeira questão. A primeira questão diz: distúrbio que tem como característica uma preocupação excessiva em perder peso. É a doença psiquiátrica que mais mata e atinge crianças e adolescentes. Estamos falando da bulimia, anorexia, anemia ou pandemia. Então você vai marcar a opção que você achar correta, tá, gente? Lembrando que a gente está falando no texto da anorexia, então tá bem óbvia a resposta. Tudo bem? Questão 2 diz o seguinte: a anorexia está caracterizada pelo temor obsessivo de. E aí é um medo obsessivo de que? A anorexia. E aí tem as opções, você faz a leitura, porque como está muito óbvia, eu não vou ler, senão eu vou acabar dando a resposta. Tudo bem? Só marcar uma das opções. Na questão 3 também é para marcar, e diz assim: quando certos comportamentos se tornam exagerados e vêm acompanhados de outros sinais, como excesso de exercícios ou perda de peso evidente, é preciso levantar a hipótese de que a criança está sofrendo de. Então, quando a criança está perdendo peso, evidentemente, ela está sofrendo de quê?
E aí você vai marcar a alternativa que está também falando aí no nosso texto, tudo bem? Na questão 4 diz assim: uma das medidas extremas adotadas por crianças e adolescentes com a anorexia para se livrar do alimento é. Então, no texto ele fala como é que a criança ou o adolescente faz quando sofre de anorexia para se livrar do alimento. Só marcar a alternativa também. E na última questão você vai fazer um breve comentário a respeito da sua relação com o seu peso. Se você está satisfeito com o seu peso ou se você está insatisfeito e se você tem algum costume desse que pode caracterizar como essa doença, tá? Então, espero que todo mundo que leu o texto, que acompanhou esse vídeo, possa refletir sobre essa doença, entender, né, que a gente deve cuidar sempre da nossa saúde em primeiro lugar e que é importante a gente ajudar outras pessoas se você consegue identificar que algumas pessoas estão sofrendo com algum transtorno alimentar ligado à anorexia, por exemplo. Tudo bem? Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima aula.